Aqui hoje estamos com o Frederico Biagi. Fred, muito obrigada. É um prazer revê-lo aqui no nosso quadro Mundo Business. Eu que agradeço, o prazer é tudo meu. Hoje nós vamos falar a respeito de fundos de investimentos. E eu quero começar perguntando quais são os perfis, né, dos empresários que aplicam num fundo de investimento. O fundo de investimento é muito utilizado principalmente pelos empresários na pessoa jurídica, na pessoa física, obviamente, mas na pessoa jurídica. E o perfil, o diferencial vai ser em cima do tipo de aplicação que o empresário vai sugerir por conta do prazo do investimento. Então, geralmente é um perfil mais conservador por se tratar do dinheiro da empresa, da PJ dele. Entendi. Tá. E quais são esses fundos e de que forma ele pode beneficiar os empresários? O principal benefício é na rentabilidade. Você tem ótimos fundos no mercado com uma rentabilidade muito melhor do que outros tipos de investimento. E outro ponto principal do fundo de investimento é que você tem acesso a bons produtos. O fundo de investimento é um condomínio onde junta-se o dinheiro de todos os cotistas e o gestor, que é uma pessoa certificada, qualificada, ela vai fazer um investimento desse dinheiro. Consequentemente, o volume é maior. Uma coisa, você irmos lá com 50, 100 mil reais, outra coisa um fundo com 100, 500, 1 bilhão de reais e no mercado para aplicar esse dinheiro. Aí você consegue uma negociação maior e todos acabam sendo beneficiados com isso. Exatamente. O gestor do fundo, ele aplica num ativo e esse ativo pode ter uma rentabilidade melhor por conta do volume financeiro aplicado. E existem fundos diferentes de investimentos e por que isso acontece, Fred? Existem no mercado 3 tipos diferentes de fundos de investimento. Os fundos de investimentos de renda fixa, fundo de investimento multimercado e fundo de investimento de ações. Certo. O fundo de investimento multimercado, ele une o renda fixa e o de ações dentro dele. É um fundo mais flexível. Tá? Então, esses são os 3 tipos. Lembrando sempre, o melhor fundo é aquele que se adequa ao seu perfil de investidor. Ah, isso é verdade. E as regras e os custos também disso, é importante também ter tudo esclarecido, né, Exatamente. Fred? Todo fundo de investimento possui uma lâmina, onde o cotista ou o investidor, ele consegue verificar nessa lâmina todas as regras do fundo. Entendi. As principais, prazo de resgate. Tem fundo que o resgate é 1 dia, 16, 30, até 1 ano. Por isso que é importante você estar ciente. Por isso a importância do planejamento, né? Isso vai fazer a diferença, né, Fred? Exatamente. O grande ponto é você ter uma assessoria de investimentos para fazer esse planejamento financeiro, principalmente pensando no empreendedor, no empresário, no dinheiro da pessoa jurídica. E quanto aos riscos? Você estando planejado, estando tudo de forma correta, como que procede isso? Feito o planejamento financeiro, você já consegue diluir esse risco. Né? Como eu disse, o investimento num fundo de renda fixa, por exemplo, que é um fundo conservador, você está totalmente sem risco. Então, nesse tipo de investimento, o principal é fazer esse planejamento, principalmente para o empreendedor, para o empresário, na pessoa jurídica, para, vamos dizer, o fundo está adequado dentro do perfil do risco que ele quer correr. Tudo isso para não ter nenhuma surpresa e nenhum tipo de contratempo, né? Porque é um dinheiro que não pode ter surpresa nenhuma, né? É o dinheiro, como eu falei, às vezes é o caixa da empresa, é o fluxo de caixa que está ali para conseguir também uma rentabilidade maior. Porque investimento, dinheiro, também nós temos que fazer o dinheiro trabalhar por nós e também pela empresa. É verdade. Agora, na questão tributária, Fred, como é que acontece? As alíquotas do fundo, o fundo multimercado, fundo de renda fixa, é uma alíquota regressiva. Essa alíquota começa em 22,5%. Após 6 meses ela cai para 20%, após 1 ano para 17,5% e após 2 anos ela cai para 15%. Já o fundo de ações são os 15%. Então agora dá um passo a passo para os nossos telespectadores, o que eles têm que fazer para começar, né, a ter a participar, né, de um fundo de investimentos, por exemplo. Fundo de investimento, nós temos várias gestoras no mercado. O principal é você procurar uma assessoria financeira de investimentos, para com isso essa assessoria fazer o planejamento e aí escolher o melhor fundo que vai se adequar ao seu perfil. Esse que é o ponto principal. E aí, a partir de então, aí vai decidir, vai planejar, vai verificar o que mais adequa, né, para o empresário, para a empresa dele, e aí sim evitar as surpresas, né? Exatamente. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo, gente. Até para você fazer o seu investimento e para emagrecer também, tem que planejar. Sem planejamento, né? A gente não faz nada, não compra casa, não compra carro, não casa. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, Fred. Obrigado. É com vocês, pessoal.